Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Estamos começando a nossa live, que será aí hoje com a Isa do Literatura VIP, sobre este livro aqui, o livro As Ideias Têm Consequências. Deixa eu convidar ela aqui para a live, mas enquanto isso vocês vão chegando aí. Boa noite a todos, preparem perguntas. Estamos todos aí à disposição. Já chegou. Oi, Isa, boa noite. Olá, tudo bem, André? Bem, e você? Tudo tranquilo, boa noite todo mundo. Primeira live nossa de 2022. Verdade. A última foi sobre a vida intelectual do Sertilhante, não foi? Verdade, foi isso sim. Foi em dezembro. E hoje? As ideias têm consequências. As Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver. Adorei esse livro. Muito bom, espero que o pessoal aproveite. E acho que vai aproveitar, porque eu vou até puxar. Eu não gosto de fazer isso, mas eu fiz isso até um pouco na nossa live sobre a vida intelectual. Tem muito a dizer sobre para nós no ano eleitoral de 2022. Obviamente que o livro não tem nada a ver com política, mas eu acho que ele traz ali algumas coisinhas que são muito úteis até nesse nível mais prático. Mas aí, antes da gente entrar nos detalhes, queria que, tradicionalmente, aí as tradições importam, as ideias têm consequências e as tradições importam, com certeza. Então, que você se apresentasse aí para quem for absolutamente novato e não te conhecer ainda. Bom, então eu sou a Isabelle, todo mundo me chama de Isa, podem me chamar de Isa. Eu estou por trás do perfil Literatura VIP, que é um perfil que começou em 2019, de lá para cá evoluiu bastante e hoje em dia está focado muito mais na análise de clássicos da literatura. Eu gosto muito de fazer conexões entre os livros, separei alguns, tanto de não ficção quanto de literatura, que é o meu maior amor. Não sei se vai dar tempo de mostrar tudo isso aqui, mas... e na vida, né, no CPF... Eu sou médica nefrologista, trabalho com isso, faço doutorado em nefrologia, então a literatura é um hobby, mas eu sempre digo que é um hobby com responsabilidade. Eu levo como um estudo, eu gosto de me aprofundar e sou aluna do André no Instituto Veraz. Infelizmente não pude assistir ao último curso sobre globalismo, já estava tudo pronto, fiquei doente, mas tudo bem. Viram outros, né, André? Sem dúvida, para quem é aqui de São Paulo e não conhecer ainda, Instituto Veraz, sigam aí no Instagram, muitos cursos presenciais e atividades culturais em geral, né? Não só cursos, palestras, eventos de clube. Agora tem até um clube de literatura lá. Tem, do Carlão! E eu já li 2 dos livros, dos 3 escolhidos para essa primeira temporada. Nossa, não, assim, quero muito participar, quero voltar, né? Perfeito. O curso do globalismo está virando livro. Eu estava trabalhando no livro do globalismo Spoilers! Agora há pouco. Mas em breve. Mas para quem veio do LV, se apresenta também. Conta um pouquinho da sua trajetória. Claro, e sai no primeiro semestre ainda esse livro, tá? Eu quero lançamento, quero dedicatória. Registrado. Mas então, para quem for aí do Literatura VIP e não me conhecer também ainda, eu sou Andrés Barreto, sou professor de filosofia e trabalho aí também com a edição de livros, né? Faço aí trabalho de edição para as editoras Linotipo Digital e Armada. Trabalho também com a tradução, a edição, todo o processo de edição, né? Edição, revisão, tradução e cursos também, cursos online, cursos presenciais no Veraz. E a gente brinca um pouquinho de conteúdo aqui na internet, com lives, podcasts, o Oliver Talk aí também, que aliás está com uma temporada nova aí de podcasts e de lives. Estou fazendo uma série sobre pensadores revolucionários baseado no livro Modernos Degenerados, do Michael Jones. Está lá no Spotify, no SoundCloud. A galera pode curtir aí. Muito bom. Já dei uma palhinha uma vez no Oliver Talk, foi uma honra, assim, nossa. Verdade. Com o livro com a vida do Viktor Frankl, né? Perfeito.
Então vamos começar. Apresentações Bora lá. feitas. A gente tem, assim, o livro é fininho, gente, mas assim, olha o tanto de marcação. E juro por Deus, eu e o André, a gente estava falando agora há pouco, comentando que a gente não sabe se vai conseguir cobrir todos os tópicos mais relevantes de tanto conteúdo que esse livro traz. Assim, ele traz um panorama geral, né? Assim, só para contextualizar, esse livro foi escrito pelo Richard Weaver, que é um professor de literatura, quer dizer, já falecido, né? Mas ele foi professor de língua inglesa na Universidade de Chicago. E foi escrito em 1948, ou seja, no pós-guerra. E a sensação que a gente tem é que esse livro está falando da semana passada, do dia de hoje, e quase que prevendo coisas que vão acontecer num futuro próximo, por exemplo, ano de eleição esse ano. Então, assim, como o André disse, não vai ser um livro sobre o cotidiano político, mas sobre as ideias que levam a algumas decisões políticas, ao que a gente vê no cenário cultural e ao que a gente vive no nosso dia a dia, porque sim, as ideias vão ter consequências. Perfeito. E aí, para eu dar sempre aquela palhinha clássica sobre a edição que eu tenho aqui, deixa eu até ver de que ano que é, você vê a sua aí. A minha é de... Cadê? Que ano que ela é? A segunda edição já do... a edição brasileira é de 2016. Porque existe uma primeira edição desse... E vejam, a editora é a Realizações, tá? É uma editora que faz um trabalho aí brilhante em trazer autores aí. Hoje em dia, como a Realizações já tem quase 20 anos de história, a gente nem pode dizer que é um trabalho assim novo. Eles próprios já trouxeram autores para o centro do debate. Mas na primeira edição que eles fizeram desse livro, tem um trabalho ali um pouco complicado, a tradução com alguns problemas, mas eles próprios perceberam isso e fizeram uma versão revisada e com os problemas corrigidos. Então, quem não comprou ainda, eventualmente, né, e for vir a comprar, procura privilegiar e comprar as edições mais recentes e em detrimento da primeira e das mais antigas, que é mais garantido que essa versão corrigida. Como a Isa disse, aí é um livro curto, né? Tem 200 páginas, mas é um livro que tem uma densidade e uma importância. Parece clichê, né? Porque as ideias têm consequência. É óbvio que um livro com esse título vai ser importante, mas tem uma importância e uma profundidade, uma densidade aí relativamente considerável. E traz referências literárias, inclusive, né? Ele já começa logo no início fazendo uma conexão com Shakespeare. Aliás, Shakespeare está em alguns trechos desse livro aqui. E ele fala, né, a gente vive num mundo democrático, né? Democrático, pero no mucho, em alguns momentos, né, da história. Mas as ideias têm consequências porque as ideias levam às escolhas, às decisões. E as decisões necessariamente vão levar a consequências em nossas vidas. E aí ele faz um paralelo literário, para começar, né, com o personagem Macbeth, de Shakespeare, que recentemente eu fiz uma resenha, né, que por uma escolha levada pela ambição desmedida, pela vaidade desmedida, pela inveja desmedida, vai ter consequências não apenas para a vida dele, mas também para aquele reino, né? Então, para toda uma sociedade. Então, a gente se engana quando a gente acha que aquilo que a gente escolhe, desde o que a gente consome até o nosso voto, não vai ter consequência. Vai ter. Que dirá pessoas que estão num cargo, né, que realmente podem decidir por nós, né? Estão lá nos representando de alguma forma. Então, eu gosto muito disso, quando autores trazem referências literárias para exemplificar, né? A literatura nos ensina bastante. E na chave de compreensão que a gente está mais ou menos inserido, eu acho que não tem como fugir muito disso, né? Quem aprendeu direitinho as lições aí sabe que a literatura aquela frase... Acho que nas nossas lives essa frase nunca foi citada, mas é uma frase que o professor Olavo citava muito, que é do Hugo von Hofmannsthal, um poeta austríaco, que dizia: nada está na política sem antes estar na literatura. Perfeito. E eu concordo muito com isso e
quando eu me deparei com essa... Acho que qualquer um, quando se depara com essa frase pela primeira vez, vai pensar, pô, será que isso é verdade? Será que é tão forte assim? Mas é verdade, é isso mesmo. É forte, e é quando eu falo que Dostoiévski foi claro e evidente nesse livro, não só nesse como em outros, é isso. Já estava na literatura, porque vem de uma observação dos acontecimentos, né, e da evolução desses acontecimentos. A gente não pode prescindir da história e de acontecimentos passados como se não tivesse conexão nenhuma, porque a história se repete, e se repete principalmente nas suas formas mais massacrantes. Então, a gente achar que regimes totalitários que fizeram parte do século XX não vão estar presentes nos dias atuais é uma certa ingenuidade. Então, assim, a história se repete, um livro que eu gosto muito de recomendar, que faz isso através da história de Jesus Cristo, é o Mestre Margarida, exatamente para mostrar as atrocidades cometidas pelo regime stalinista, regime esse comunista. A gente teve uma polêmica essa semana a respeito disso. Então, assim, e uma das coisas que o Weaver vai falar é exatamente desse homem que faz uma ruptura completa com o transcendente, com o eterno. E após essa ruptura, ele vai se tornar um homem imediatista, materialista, utilitarista e com ideias que vão cada vez se desvinculando mais das virtudes, né? E isso vai levar à consequência de uma degradação cultural, de uma desintegração intelectual, que é algo que ultimamente muitos perfis, né, não só no Instagram, muitos movimentos, né, muitas instituições como Verais tem tentado resgatar, que é essa integridade cultural que no Brasil deixou muito a desejar nos últimos anos. Perfeito, esse é o gancho perfeito para uma coisa que eu quero colocar, que ela tem a ver com a discussão do livro, com a nossa discussão aqui, mas ela corre em paralelo. E aí, eu vou citar isso como exemplo, mas independe desse universo que eu vou mencionar, no Twitter, tem lá, nas redes sociais em geral, né, tem as facções aí da galera que é apoiadora de certas pautas, de certas ideias, e é sem trocadilho com ideias aqui, que diz o seguinte: olha, tem a direita livrinho, né? O pessoal quer. E o que esse pessoal quer dizer? Tem essa direita que só pensa em livro, só fala de livro e acha que as coisas vão se resolver com livro, não sei o quê, querendo um pouco menosprezar esse lado em detrimento do quê? Não, o que importa é a política parlamentar, é a política do dia, são as ideologias, os partidos, quem está no governo hoje, quem é o deputado hoje, quem é o suplente hoje. E assim, obviamente que eu não estou desse lado, e muitos autores, mas inclusive o Richard Weaver, que é o nosso objeto aqui hoje, muitos autores, inclusive aqueles que não têm nada a ver com conservadorismo, com nada disso, falaram sobre essa mesma ideia que está em jogo aqui, que pode ser resumida com as ideias importam, as ideias têm consequências. Então, eu consigo lembrar aqui só de cabeça, e aí tudo bem, esse primeiro exemplo ainda está dentro do nosso universo. O Mises falava isso, né? O Ludwig von Mises, o economista austríaco, falava muito sobre essa questão, mas um cara totalmente de outro universo e de outro posicionamento político, que era o Carl Sagan, por exemplo. Carl Sagan falava a mesma coisa, né? Claro, nesse nível aqui, a gente está num nível ainda um pouco mais... as ideias têm consequências. A gente não se aprofundou ainda nesse aspecto. Mas esse mote... Em que ideias, né? Isso. Mas esse mote... E que consequências? Esse mote de que o negócio é resolvido no nível das ideias, pelas ideias, num campo intelectual, que normalmente, não necessariamente, mas normalmente é registrado, é impresso nos livros e nas discussões que circundam os livros. Isso, assim, isso é uma coisa tão óbvia, né? Uma coisa tão evidente, tão bem estabelecida, que você consegue encontrar isso reconhecido como verdadeiro em todos os níveis, graus do espectro ideológico. Então, lá da esquerda à direita, do liberal ao conservador, ao cara de esquerda, ele reconhece mais ou menos que é por aí que que o apito toca. Então, essas facções aí, esse pessoal que está muito preso na política parlamentar, eles estão inevitavelmente fadados ao fracasso, à derrota.
né? E se Porque eles não passam a pensar por conta própria, desenvolver um senso crítico, necessariamente eles vão estar seguindo as ideias de alguém. E talvez nem saibam disso. Me assusta hoje em dia perceber, e eu percebo isso assim, não só perfis, né, que produzem conteúdo, como perfis pessoais mesmo, a ingenuidade das pessoas de repetirem discursos prontos. E o Weaver fala muito sobre isso, né? Ele usa uma metáfora, já indo mais até para a parte mais adiantada do livro, que é a grande lanterna mágica. Ele está falando aqui a grande lanterna mágica do tripé, rádio, cinema e televisão. Na verdade, que é por onde se veicula todo tipo de propaganda. Então, as pessoas acabam repetindo aqueles discursos bonitinhos, mastigadinhos, né, assim, fofinhos de se ouvir, mas não sabem o que está por trás daquele discurso, né? Qual para que elas estão servindo, né? Para que movimentos e para que ideias elas estão sendo úteis, né? Então, assim, se domina muito a palavra, porque a palavra tem poder, se dissocia a palavra do seu sentido, porque conceitos não importam mais, e a gente já entra novamente no relativismo, então, bem e mal, né? Virtude, vício, tudo vai depender da conveniência, e as pessoas acabam servindo de uma massa útil, né? Repetindo aquilo que outras forças querem que elas repitam, sem nem parar para pensar, mas da onde vem isso? Por que eu estou reproduzindo isso? Né? Nem sempre o politicamente correto é aquilo que está se falando, né? Por trás, eu postei uma resenha ontem que fala sobre isso, né? Por trás existem interesses em jogo. E eu acho que é muito salutar quando a gente se questiona, mas será mesmo que o que está sendo dito e o que querem que eu repita é de fato essa fachada bonita ou tem alguma coisa por trás? E esse livro, ele descortina isso, né? De que sempre há alguma coisa por trás e sempre tem gente pensando e criando ideias para que essas ideias tenham consequências favoráveis, não necessariamente para quem está as reproduzindo. Então, perfeito. isso é para a gente ficar bem atento. Tem uma metáfora que eu uso para ilustrar uma outra ideia, na verdade, mas que cabe perfeitamente a isso que a gente está pontuando aqui e fechando esse primeiro parênteses que eu abri, que é o seguinte, a galera que, né, por exemplo, o sujeito nega a importância da filosofia. A filosofia não importa, a filosofia é inútil, a filosofia está morta. Essa afirmação, ela já é em si mesma filosófica. Então, quando o sujeito faz isso, é mais ou menos como o quê? Uma mosca presa numa garrafa de vidro, por exemplo, dizendo que a garrafa não existe, não dá, é um dado da realidade do qual você não pode fugir. Quem ilustrava essa ideia muito bem, então, um outro exemplo, além daqueles que eu citei no começo, era a Ayn Rand, né? A Ayn Rand tem um texto, agora eu não lembro exatamente o nome do texto. Que a gente já fez live, inclusive, com o livro dela, né? Sobre o cântico, que é Por que a filosofia importa, ou alguma coisa nesse sentido, que ela fala, olha, todo mundo vai ter ideias filosóficas. A questão é se você vai tê-las de forma consciente ou inconsciente. Se você vai tê-las porque você refletiu e chegou até elas, ou se você vai ter porque você vai simplesmente absorver o que está na atmosfera das ideias, sem perceber, né, sem digerir, mas vai aderir, inevitavelmente, a ideias filosóficas. Então, a galera que eu falei lá, que está preocupada demais com a política do dia, com a notícia, a última notícia, a última hashtag, quem que vai ter impeachment, quem que cometeu uma gafe, etc, etc. Beleza. Eu nem nego que haja espaço para esse universo, mas o universo das ideias, primeiro quem as cria, e essa menção que você fez do livro, a questão do rádio, TV, rádio, TV e o que mesmo? E cinema, que é a propagação das ideias, né? Onde as ideias, mas existe uma supremacia. Então, primeiro, quem está no primeiro andar é quem cria as ideias. E aí, imediatamente, vem aqueles que propagam as ideias. Você, inevitavelmente, vai ser influenciado por isso. E se você abre mão voluntariamente do controle, não, deixa a direita livrinho para lá, dentro dessa expressão, dessas facções que eu citei, você está falando, não, deixa meu inimigo cuidar disso, que eu vou cuidar da trivialidade, da banalidade do dia aqui, e sabendo que as ideias têm consequências, eu vou deixar o controle, a criação das ideias para pessoas que
querem que eu seja excluído do debate, que eu não faça parte da reflexão. É um erro crasso, né? É um erro crasso que eu queria aproveitar a deixa aí para chamar a atenção. E assim, eu queria trazer polêmica para essa Ótimo. conversa, porque assim, Gostamos. a semana foi cheia de polêmicas, a gente não vai se abster aqui de comentar, né, sobre essas polêmicas, né, regimes totalitários, porque assim, gente, no fim das contas, as ideias têm consequências, vai trazer muito. Lembrar que foi escrito em 1948, né, no pós-Segunda Guerra. Então, inevitavelmente, esse autor aqui vai estar imbuído do sentimento de, meu Deus, o que é que a humanidade é capaz de fazer, né? Então, a gente teve essa polêmica recente com o Monark, né, do podcast Flow, que defendeu a liberdade de criação de um partido nazista como, tem que se ser livre para qualquer coisa, né? Mas o Weaver tem uma passagem aqui que fala que a liberdade que a gente realmente precisa defender, ela tem que andar de mãos dadas com a reta razão. Ou seja, não podemos perder nunca de vista a finalidade das coisas, a finalidade das ideias, a finalidade das nossas escolhas e dos nossos atos. Porque quando se defende essa liberdade, né, assim, completa, no fundo a pessoa não está livre, ela está sendo escrava do seu imediatismo e da satisfação dos seus prazeres, né? Então, assim, eu quero, eu posso, eu sou livre, eu faço. Mas no fim ela se torna escrava. E por mais que ela se ache livre, eu posso fazer o que eu quiser, ela tá perdendo ali seus pontos de referência, né? Porque, querendo ou não, se a gente tem a ideia de finalidade, a gente tem ideia também de certo e errado, né? Essa pessoa passa a perder seus pontos de referência, perde-se um senso crítico e, com isso, ela se torna um alvo muito mais fácil de coerção, de regimes totalitários. E, gente, eu fiquei, assim, abismada com, assim, a falta de conhecimento, quando alguém levanta, né, e o Adrilles levantou, né, foi outra polêmica da semana, levantou essa discussão de que, meu Deus, nazismo, pelo amor de Deus, o Holocausto, ninguém quer repetir isso, a gente tem que olhar para o passado e aprender com isso. Mas ele fala sobre o regime comunista, né, que matou tanto, na verdade, matou mais, e que tinha o quê? A grande lanterna mágica do seu lado, toda uma propaganda ali que conseguia angariar, né, seguidores, para usar a palavra do momento, né? Quando se fala disso, as pessoas são canceladas, né? Assim, porque não tá falando aquilo que o pessoal quer, que comunismo é bonzinho, comunismo tá lutando pela igualdade. Na verdade, essa igualdade nunca vai existir. E o Weaver coloca que numa democracia, vamos lá, vivemos numa democracia, pressupõe-se a possibilidade de progresso, de alguém progredir. Se pressupõe o progresso, pressupõe-se também a possibilidade de alguém se sobressair. E nesse momento, você já está comparando, você já está dizendo que um é melhor do que o outro, você já está emitindo juízo de valor. E nessa fachada bonitinha, ninguém pode ser melhor do que ninguém, todo mundo tem que ser igual, e não é bem assim que a banda toca. Perfeito, muito bom, Isa. Não, eu concordo plenamente. Eu acho muito legal esse movimento da gente. Embora o livro em si mesmo já faça esse exercício, né? Você já destacou, isso é um destaque muito verdadeiro. O livro, então, é de 1948, então tem aproximadamente aí 70 anos, né? Um pouquinho mais. E é extremamente atual, inclusive para uma coisa pontual, como uma coisa pontual como essa que aconteceu essa semana. É uma lembrança para aquele destaque que eu falei. E aí eu quero puxar o gancho agora para duas coisas que estão bem próximas. O livro ele também é muito centrado na ideia de decadência cultural, decadência civilizacional, né? Moral. Eu já falei muito sobre... Eu e muita gente, claro, né? Mas eu já fiz muitas reflexões a respeito desse assunto e eu já ouvi como objeção, e na verdade não é nem necessariamente uma objeção,
mas eu já ouvi coisas como, esse papo de decadência cultural, isso é coisa... Só quem está preocupado com isso são conservadores, isso é um papo de conservadores para conservadores, é um tema praticamente perene, eu nunca fiz um rastreamento total dessa ideia, até mesmo porque em épocas diferentes a gente tem que fazer separações aí, mas eu consigo remontar pelo menos ao Nietzsche, né, lá no século XIX, pelos idos iniciais, já falava que a civilização ocidental estava em decadência, né, estava em declínio. Os alemães fizeram várias reflexões importantes sobre esse assunto. Essa é a pegada do Weaver também. Então, eu acho que seria legal você colocar aí como você vê isso. Será que, primeiro, é um papo só para conservadores ou toca ou deveria tocar a todos, né? E se esse tema, será que não é um tema ultrapassado? Ou será que, mesmo que o tema da decadência cultural não seja necessariamente ultrapassado, mas seja um tema que, assim, é evidente que a cultura está decaindo e o que nós podemos fazer? Nada a respeito, né? A gente pode fazer o que o Brás Cubas fez, né? Não prosperar isso, não legar isso para os outros. Não legar isso até para um descendente. Que, na verdade, é uma grande ironia do Machado, né? Claro. Que poderia ter sido, mas não foi, né? Por talvez ele ter se acovardado, né? Eu queria comentar, vou pegar esse gancho, então. Primeiro, eu acho que deveria ser uma preocupação de todos, independente se conservador, se liberal, se esquerda, se direita, porque é uma realidade, gente. Assim, quando o homem ele se desconecta completamente do eterno, da tradição, do valor do passado, né? E aí os professores de ensino médio demonizam a Idade Média, a Idade das Trevas, né? O Iluminismo veio para salvar, a Revolução Francesa, Liberté, Fraternité, Égalité, e aquela coisa que a gente sai do colégio com isso, assim, quem nunca, né? Com isso, assim, incrustado na mente, né? Essa desconexão com o transcendente, com o eterno, leva também uma desconexão com as virtudes. Eu terminei de ler recentemente esse livro aqui, A Conquista das Virtudes, do Francisco Faus, que, assim, faz a gente rememorar coisas que são importantes e que estão faltando tanto na sociedade de hoje em dia. E nessa desconexão com as virtudes, com o que é certo, com o que é errado, que é o início da decadência moral, que vai levar a uma decadência cultural, esse homem vai se tornando cada vez mais insensível a essa decadência que ele mesmo está vivenciando. Então, se começa a normalizar certos comportamentos, e isso tem tudo a ver com a cultura que a gente consome. Então, se normaliza uma hipersexualização de tudo, de histórias, livros, televisão, novela, cinema, tudo é hipersexualizado, crianças podem consumir, se normaliza relativização de valores, né? Então, o que está se ensinando para a criança na escola, e isso, né, hoje em dia, cada vez mais frequente, né, pauta, se relativiza completamente e tenta se equiparar naquela ânsia de tudo é igual, tudo tem o mesmo valor. Então, se equipara Anitta com Beethoven, entendeu? Não, gente, tem diferença. O ser humano, naturalmente, vai emitir juízo de valor e isso não está errado. Hierarquizar não está errado. Rapidinho, eu lembrei de uma frase do nosso querido professor Olavo, que ele falava o seguinte: inteligência é a única coisa que você perde e não dá falta. Né? É totalmente diferente de dinheiro. Né? Dinheiro, quando você perde, se somem 10 reais da sua carteira, você sente falta. Opa, sumiu 10 reais aqui. Agora, inteligência, isso é muito interessante. E essa é uma frase muito interessante para se conectar com esse tema de decadência cultural, porque se ela for verdadeira, o quadro e é claro, a gente está relativizando aqui, colocando em hipótese para o público entender, porque acredito que nós dois
concordemos que a tese é verdadeira. Mas se essa frase for verdadeira e a tese da decadência cultural for verdadeira, o quadro que você está descrevendo é a consequência inevitável. Você fez o elo causal aí muito perfeitamente, porque se inteligência você perde e não percebe, você vai normalizando o que não é normal e que você perceberia se tivesse perdido a sua inteligência. Só que você perdeu e não percebeu, em termos culturais, é claro. Porque se perdeu exatamente porque está se sendo dominado por ideias pré-concebidas. Então, são essas ideias pré-concebidas, esse discurso que a fachada é bonitinha, é fofinha, né? É igualdade, é isso aí e tal. Nossa, quem não quer, né? São essas ideias que estão regendo as nossas vidas. E isso vai necessariamente ter consequências práticas, né? Então, hoje em dia, pessoas que... eu acredito que você sofra com isso também. Recentemente, eu sofri uma tentativa de cancelamento do Literatura VIP. Graças a Deus frustrada. As pessoas, elas têm que pensar e praticamente entram em pânico, né? Com o que elas vão falar, a palavra que elas vão usar, a entonação que elas vão dar, o gesto que elas vão, né, dar tchau, por exemplo, porque pode... E não é que seja interpretado, né? Na verdade, se coloca um sentido que não existe, porque querem dar aquele sentido para tirar de circulação pessoas que estão ali no cenário mostrando um senso crítico e tentando trazer uma certa luz para o debate. Então, todo mundo que está ali pensando, né, tentando sair dessa correnteza, que é uma correnteza que não é enlamaçada, aqueles criadores das ideias bonitinhas, mas que tem um fundo ali moral totalmente degradado, eles vão atuar e assim, o inimigo é cada vez mais espiritual do que meramente político, né? Quando a gente fala que as ideias têm consequências, na verdade, essa deturpação de valores que levam a ideias distorcidas e que vão trazer consequências nefastas, não só no sentido coletivo da sociedade, mas individualmente. Então, essa hipersexualização, essa normalização de tudo, faz com que cada vez mais a gente veja casos de gravidez na adolescência. É uma consequência individual. E por aí vai. Aumenta, não tem problema, uso de drogas, vamos normalizar. E por aí vai. Então, as consequências são reais, né? O plano das ideias traz consequências reais. Perfeito, então. E é isso que as pessoas... isso é algo que eu percebo, e sem assumir aqui nenhum tipo de, não, porque só os intelectuais vêm. Não é essa a questão. Mas as pessoas, elas têm uma dificuldade em ver esse elo causal, né? Então, quando você diz as ideias têm consequências, você está estabelecendo isso, né? Um elo causal que há aí entre as ideias. E as pessoas acham que as coisas surgem assim por acaso, né? Que o negócio cai do céu ali, né? E simplesmente acontece, né? Um exemplo que eu dou, e bem dentro do que você estava ilustrando, questões relacionadas à ideologia de gênero, por exemplo, né? Eu falo, e aí é só um exemplo entre tantos, né? Eu falo que há 10 anos atrás, eu jamais imaginaria que as questões de gênero estariam inseridas no universo do futebol, por exemplo, né? Hoje o futebol, tipo, uma das áreas que você menos imaginaria que estaria infectada por isso, está infectada. E eu percebo entre as pessoas que circulam nesse meio, não, mas isso é uma ideia bonitinha que apareceu aqui em nome do bom comportamento, das boas maneiras. Da aceitação. Não faz nenhum tipo de rastreio, né? Fala, não, mas da onde veio isso? Como é que em tão pouco tempo, e aí a gente pode juntar o pacote, né? Porque não é só no futebol, é em tudo, né? Em tudo. E muito rápido. Quem assiste, eu tenho muito por hábito assistir séries antigas, né? E às vezes por antigo, eu tô querendo dizer realmente antigo, às vezes nem é tão antigo assim, é coisa de 10 anos atrás, que você vendo aquilo e sabendo dessa coisa toda, você fala, caramba, isso daqui jamais seria, ou esse diálogo seria cancelado nos dias atuais, ou ele simplesmente não existiria, né? Na verdade, as pessoas não escreveriam e não colocariam aquilo ali. Então, ou seja, as pessoas não conseguem enxergar que as ideias têm consequências, né? Na verdade, elas nem atribuem isso a ideias. Elas acham que, sei lá, são normas de comportamento
que surgiram em nome do bom mocismo ontem e por serem boas foram implementadas e acabou. O politicamente correto. Eu queria pegar esse gancho da ideologia de gênero e, pelo amor de Deus, não nos entendam mal, que aqui não há preconceito algum. A gente está falando do que significa a ideologia, a ideia por trás. E vou trazer consequências, né? A gente comentou o quê? Que a gente ia fazer análise do livro trazendo exemplos da atualidade. Então, assim, questão de ideologia de gênero. Então, o trans, ele pode usar... a trans pode usar o banheiro feminino, normalmente, mas recentemente nos Estados Unidos, o que aconteceu? Uma mulher foi estuprada, violentada por uma trans. Então, as ideias, né, de vamos normalizar a ideologia, né, cada um faz da sua vida individual o que quiser, isso não há problema. Mas uma ideologia com uma imposição social traz consequências individuais. Para essa mulher, a consequência assim, é inimaginável. Assim, não dá para pensar em como essa mulher levará a vida. E isso é, sim, consequência de uma imposição. De uma imposição de que, para ser politicamente correto, a gente tem que permitir o uso dos banheiros, né, por quem quer que seja, né? Isso nas escolas também está se falando. Então, vai se normalizando temas que são extremamente perigosos. Temas, inclusive, que a gente evita até de falar para não ter censura aqui, porque, né, mas em relação às crianças, né, existe um movimento já, tá acontecendo no presente de, não, vamos aceitar pedófilos, né, que eles, é amor o que eles sentem, né, então romantizam o livro Lolita, quando na verdade deveria se ter uma interpretação, né, condizente de que ali é uma história de abuso, é uma história de violência. E aí eu trago mais uma vez o que o Weaver fala, que hoje em dia se abre mão da reflexão pela sensação. Então, o que se quer? Ninguém quer pensar, ninguém quer saber de onde veio aquilo ou para onde vai, né? Qual a consequência que se tem. As pessoas querem sentir. E isso leva a satisfação dos prazeres, seja eles quais forem, sem um senso crítico, né? Em medicina a gente fala que as pessoas estão frontalizadas, né? Então, pessoas demenciadas, por exemplo, demência de Alzheimer, elas ficam frontalizadas, elas perdem o filtro. Hoje em dia não precisa mais de nenhum processo demencial para as pessoas estarem frontalizadas. Elas já perderam o filtro há muito tempo. E aí eu quero fazer um paralelo, porque prescindir da reflexão e em detrimento, né, em favor da sensação, tem tudo a ver com o jornalismo sensacionalista, que é aquele que vai despertar e gerar sensações imediatas, aquele que todo mundo quer acompanhar qual é a fofoca e qual é o escândalo do momento. E a gente teve dois exemplos essa semana, né? Que a gente já trouxe aqui. Então, o jornalismo sensacionalista, ele está muito mais interessado no fato isolado, sem conexões, né? Para se fazer um discurso pronto para o consumo. Muito mais do que vamos realmente analisar o que aconteceu, o que está por trás disso. E esse é o perigo, porque as pessoas, elas, ao perderem seus pontos de referência, elas vão acreditando cada vez mais facilmente de que, nossa, o comunismo é bonzinho. Não, jamais podemos comparar comunismo com nazismo. Da onde veio isso? Gente, é história, né? Não vamos abrir mão do conhecimento que a gente pode trazer do passado. Perfeito. Um é fofo, o outro é malvado, né? Mas, Isa, eu queria agora trazer um elemento que, para mim, é muito importante no livro, que é, digamos, a treta... Na verdade, duas coisas. Uma delas envolve a treta filosófica do Weaver. Mas se a gente... Veja, a gente já estabeleceu, então, o tema decadência da cultura como um tema aí, aparentemente
perene, né? Muita gente tratando do tema, muitos autores importantes, né? Muita gente, parece que a gente está falando de qualquer um. Muitos autores importantes falando do tema decadência da cultura, e isso nos leva a uma questão que é quando a cultura começou a decair, ou quando boa cultura passou a parar de ser produzida para dar lugar à cultura decaída e ruim, né? E o Richard Weaver, ele dá uma resposta para isso, né? E até a resposta dele ela me lembra um pouco uma brincadeira que o Guilherme Freire faz, que ele fala, olha, depois de Carlos Magno, tudo deu errado. Né? Eu já ouvi isso presencialmente. E para mim tem que estar, se não tiver a direita de Carlos Magno, é a esquerda. Né? E é claro que é uma figura de linguagem. É uma hipérbole, gente. É só... Fora pena do multi, pero mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas o Weaver, ele fala o seguinte. Quando que surgiu uma ideia, portanto, influente, né? Com consequências graves, e a partir dela a coisa degringolou por completo. Ele diagnostica isso no Guilherme de Ockham, né? Que foi século XIV, né? Sim, pensador eu aqui na minha ingenuidade, achando não, iluminismo, né? Sim. Acabou transformou a Idade Média na Idade das Trevas, o cara vai lá e é muito antes, minha querida, é muito antes. E na verdade, quando a gente mergulha nesse tema da decadência cultural, veja, claro, aqui a gente está falando do Weaver, mas se você partir para outros autores, outros vão localizar isso em outro momento, às vezes até anterior na história, o que é muito curioso e interessante do ponto de vista intelectual também. Mas qual a treta? Então, primeiro, vamos lá. Então, o problema começa com esse sujeito, o Guilherme de Ockham, que é ainda um medieval, né? Ele está no período medieval, mas aí, obviamente, acredito que isso já esteja claro, não tem nada a ver com aqueles problemas clichê que as pessoas dizem sobre o período medieval, né? Não tem nada a ver com Idade das Trevas, poder da igreja, não tem nada a ver com isso, tá? O Weaver fala o seguinte, olha, o Guilherme de Ockham, a sua filosofia, ela posteriormente ela é nomeada nominalismo. E o problema está quando o nominalismo passa a prevalecer, né, enquanto vertente filosófica dominante ou influente. As ideias de Guilherme de Ockham, que podem ser classificadas de nominalismo, elas têm consequências sérias, gravíssimas, e colocam aí o dente na rota da colisão. E aí, só para não entrar muito nas filosofias muito aprofundadas, aí que a galera às vezes dá uma recuada, o que é esse tal desse nominalismo? Até coloquei deixei a nota aberta aqui para eu ler, né? Então, nominalismo é a ideia de que não existem universais. E aí eu vou explicar o que isso quer dizer. Isso chega me dói. Não, e é dolorido mesmo. Então, mas o nominalismo diz que não existem universais, né? Então ele é uma oposição ao realismo e ao platonismo, só coisas singulares. Não há abstratos, só individuais e seus nomes. O que se entendia por universais são apenas nomes também. Tá? O que acontece? Nominalismo é o seguinte, o Platão, e aqui eu vou explicar em 2 minutos. Né? Então, claro que tem nuances e tem aprofundamentos, mas vou tentar aqui explicar e ser claro de maneira breve. Platão fazia aquela distinção entre o mundo sensível, o mundo inteligível, né? O mundo que é conhecido pelos sentidos, o mundo que é conhecido pela inteligência. Com a inteligência, nós conhecemos os universais. Então, exemplo bobo. Então, pensem aí nas diversas expressões que nós encontramos no mundo, ou seja, no mundo sensível, de cadeiras. Né? Quantas, essa que eu estou sentado aqui agora, a da sua casa, da cozinha, da sala. Então, existe aí uma miríade de cadeiras que são singulares. Né? São cadeiras singulares. Cada uma delas é uma cadeira individual. Mas existe o universal cadeira, né? O arquétipo cadeira. Conceito cadeira. O conceito cadeira. A ideia verdadeira de cadeira. E essa cadeira, ela não é apenas um nome. Né? Não é um nome que eu tô... Na verdade, até a ideia de conceito... Mais ou menos a ideia de conceito. Porque o conceito... Alguém poderia dizer, bom, o conceito é só um nome.
Para o Platão, essa cadeira, vejam, gente, isso é só um exemplo. Platão estava pensando em cadeira, é claro. Mas essa cadeira, ela existe enquanto objeto mesmo, no mundo inteligível. E ela não é apenas um nome. Tá? Ela existe de fato, e a ela, de alguma maneira, relativamente, todas as cadeiras circulares reportam, se referem, e há uma pequena participação, né, dentro da filosofia platônica, desse universal cadeira em cada uma das cadeiras universais. E aí o que acontece? O nominalismo, a ideia do Guilherme de Ockham, vai falar, ó, tudo isso aí é cascata. Na verdade, esse universal cadeira, essa cadeira ideal, esse arquétipo de cadeira, não existe, isso é só nome. É um nome que, inclusive, é útil para eu entender algumas coisas, para eu pensar algumas coisas, mas não passa disso. É só um nome. Daí a ideia de nominalismo. E aí, gente, segundo o Weaver, a gente abre a porteira para um monte de coisas, de ideias equivocadas. Quem tiver aí um insight mais afinado, consegue perceber o tipo de problema ao qual o nominalismo abre a porteira, né? Porque você deixa de ter um lastro objetivo para as coisas. De referência. De referência. E quando isso acontece, você abre espaço, por exemplo, o relativismo. Exatamente. Então, não, mas a minha visão, a minha expressão, como eu vejo, não tem como eu pegar uma régua e falar, não, mas isso não é aquilo, porque quando eu pego a régua universal e comparo, não bate. Não existe essa régua universal que sirva de critério para dizer que é, o que não é, que está certo, que está errado, que é bom, que é ruim, e por aí afora. Porque essa suposta régua universal é apenas um nome. Então, no diagnóstico do Weaver, as coisas desandam, né? vão aí começar a degringolar quando o nominalismo alcança uma influência aí na história das ideias. Então, veja, aí eu quero costurar rapidinho o que eu disse lá no começo. E as pessoas preocupadas com a política. Então, de repente, vamos concordar 100% com o Weaver aqui. A tragédia da nossa época, tudo que está dando errado, se explica devido às ideias de um medieval chamado Guilherme de Ockham. E o nome dessas ideias, desse pensamento, era nominalismo. E o cara preocupado com a hashtag do dia, com se o Biden vai ser impeachmentado. Claro que eu estou sendo aqui um pouco irônico também. A gente não pode, vou abandonar, então, toda a realidade que me cerca para pensar em nominalismo. Não, não é isso. Mas você precisa ter a noção de que as ideias têm consequências. E falando agora, como você falou do nominalismo, ele tem um capítulo nesse livro que é interessantíssimo, que é sobre o poder da palavra. E a gente já comentou, né, André, em lives anteriores, que todo sistema, todo regime totalitário necessariamente vai passar pela dominação da linguagem. Então, como se pode falar, o que se deve falar, de que forma se deve falar. Porque a palavra é um veículo de poder. E aí, ele traz uma questão de que, quando se faz um divórcio entre palavra e conceito, se gera imprecisão. Nunca uma palavra vai estar associada a um conceito universal, porque isso não existe, só existem os particulares. Então, a gente vai gerar uma imprecisão e tudo vai ficar na dependência da interpretação. E a interpretação, a gente sabe que ela vai variar de acordo com a conveniência. Então, esse nominalismo, até chegar no relativismo, significa que não existem mais verdades. Né? Não existem mais verdades, tudo tem o mesmo valor, a gente volta para aquela questão da igualdade. E aí eu quero trazer duas ideias, né, que são extremamente combatidas nos dias atuais. Não existem mais verdades. O cristianismo, ele é baseado em uma verdade. Se não existem mais verdades, aqui eu estou dando um salto, porque não vai dar tempo de ir passo a passo. As ideias totalitárias hoje querem necessariamente destruir o cristianismo. Não se existe mais hierarquia, tudo tem que ser igual. E a família é uma instituição hierárquica.
seja ela composta da maneira que for, ela é uma instituição hierárquica. E hoje, essas ideias nefastas querem necessariamente destruir a família. Então, assim, a gente vê que algo que foi criado, né, uma ideia que foi criada no século XIV, está tendo consequências até hoje. Né? O que se faz? Se cria hoje em dia signos úteis, né? A palavra nunca vai se referir a um conceito pré-existente, apenas ao signo que é útil dar aquela palavra. Então, o utilitarismo, ele tá, assim, perpassando a nossa vida em todos os aspectos, porque palavra é sinônimo de poder. Quem domina a palavra, domina o poder. E o que se quer hoje, né? Quer-se controlar as fontes das palavras, né? A gente está ali, né, no factual o tempo todo, e regimes totalitários necessariamente precisam controlar a fonte, porque fonte vai levar à verdade. Então, assim, só um raciocínio aqui, não vai dar tempo de esmiuçar, né? Cada aspecto aqui daria uma outra live, mas lembrando que essa questão de palavra tem poder, a gente vê isso nos dias de hoje, né? Essa imposição, Jordan Peterson que o diga, essa imposição do uso da palavra de uma determinada forma. E essa aceitação sem senso crítico é sinal de que a gente não está nem percebendo, né, a coerção sob a qual a gente vive. Perfeito. Essa questão da linguagem, eu sempre ilustro ela, é uma ilustração bem trivial, mas eu falo, a gente chegou ao ponto, como é possível que a gente classifique a Coreia do Norte como uma república popular democrática, né? É o maior exemplo de que a linguagem perdeu totalmente seu elo com qualquer lastro concreto real, né? A Coreia do Norte é uma república, é chamada de, né? República Popular Democrática. Então, assim, a gente realmente está no meio do olho do furacão desse problema, desse desgrudamento, né, da linguagem e qualquer lastro real. O Maurício Marques Canto, aí meu amigo, a gente teve um papo legal hoje, ele colocou uma coisa interessante, que vai bem ao encontro do que você estava falando, né? Ele falou, Confúcio já explicava que o domínio político se inicia pela linguagem, porque sem a palavra não há comando, sem comando não há ação, sem ação não há poder. É exatamente isso que você estava colocando, né? Perfeito. A gente já está meio que se aproximando, né, para o final da live. Assim, a gente não cobriu tudo, mas assim, os aspectos gerais, certamente. E eu queria fazer aqui um paralelo literário, né? Então, eu comentei logo no início da live que se perdeu a ideia de finalidade. E ele dá o exemplo, né, das pessoas que trabalhavam em indústrias de armas nucleares sem se questionarem para que elas estavam trabalhando, né? Qual era o fim daquele trabalho, se aquilo ali ia dizimar, né, países inteiros ou não. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam na cegueira mesmo, né? Porque existe uma grande lanterna mágica fazendo uma propaganda que acalma a consciência delas. Mas nessa de perder a finalidade das coisas, das ideias, das ações, os fins acabam justificando sempre os meios, né? Então, a gente vê essa distorção completa do processo inteiro, né? Desde os valores, as ideias, as ações que são geradas por essas ideias. Eu estou relendo Os Irmãos Karamazov, uma leitura coletiva, e tem um trecho que me chamou muita atenção, já no volume 2, que o personagem Dmitry Karamazov, né, o irmão mais velho, ele fala: ó senhores, é na finalidade que está toda a força. Eu os reservei por torpeza, quer dizer, por cálculo. Porque neste caso, cálculo é que é a torpeza. Mas a frase é na finalidade que está toda a força. No momento que a gente prescinde dessa finalidade, aí a gente já está nesse relativismo completo, né? Cedendo às ideias relativistas que nos querem imputar. Perfeito. Aí, eu vou fazer mais
vou dar mais uma avançada filosófica aí, dentro do contexto do livro, evidentemente. Só um recadinho para quem, de repente, pegou a live aí no meio e não gosta de ver a live depois no Instagram. Eu mesmo sou uma pessoa dessas. A live do Instagram é muito coisa de live mesmo, né? Para você ver ao vivo, ver depois não é tão confortável. Eu sempre salvo as lives, quando tudo dá certo, né? Quando tudo dá certo. E jogo no meu canal no YouTube, que é lá André Assi Barreto, é só procurar que você encontra. Inclusive lives anteriores, que de repente no próprio feed do Instagram estão perdidas, lá no meio de um tanto de outras coisas. Vocês encontram lá no meu canal do Instagram e vão encontrar essa daqui também. Assim que eu conseguir baixar e lançar lá, de repente hoje mesmo, eu já faço isso. E as pessoas que quiserem assistir tudo do começo de forma mais confortável, consegue. Além do nominalismo, o Weaver, ele dá uma espinafrada no empirismo. Empirismo. E aí, né, aí eu acho que é mais fácil de entender até que o nominalismo, né? Então, o empirismo ele é uma teoria epistemológica, ou seja, sobre o conhecimento, que diz que o conhecimento é extraído essencialmente da experiência, ou seja, aquilo que a gente conhece por meio dos sentidos, né? Aquilo que você conhecer por meio de visão, tato, olfato, audição, paladar, é o que dá para ser conhecido. Se não dá para ser conhecido dessas maneiras, então não é conhecimento, ou não é conhecimento seguro, não é conhecimento científico. Só que aí a gente tem vários problemas. Claro, mais uma vez, né, gente? Estamos dando explicações aqui de 2 minutos, tem nuances, tem aspectos outros aí que a gente não consegue cobrir aqui tão rápido, mas a afirmação, o conhecimento só pode ser extraído da experiência. É uma afirmação extraída da experiência? Então esse é o primeiro problema. A gente tem o clássico dilema do relativismo. Separei mais um livro aqui para mostrar. A verdade é relativa. Mas peraí, essa frase, essa sentença, ela é verdadeira ou relativa? Né? E aí você inevitavelmente caminha numa contradição. Mas o problema, tem um problema filosófico tão importante, tão grande quanto esse, que é o seguinte: o que a gente pode abarcar pela experiência, por meio da experiência, é muito pouco, né? E a gente acaba falando de coisas que não são abarcadas por ela, né? Então vamos pensar o seguinte: vou dar um exemplo. A gente vive falando de universo. O universo não é objeto de conhecimento da experiência. Não tem como você conhecer o objeto universo. Você conhece partes, aspectos, ainda assim de uma maneira muitas vezes anedótica, dedutiva. Você não vai lá ter uma experiência com aquilo, né? Buraco negro, buraco de minhoca, multiverso, campo eletromagnético, essas coisas todas não são exatamente objeto de experiência. E ainda assim nós falamos dela e, em princípio, não tem nada errado com isso. O que está errado é com o empirismo, né? Se tem alguma coisa errada aí, talvez seja o empirismo. Mas se você for um empirista ali hardcore, né, digamos, se você for um empirista convicto, você vai ter que enfrentar esse problema, né? E aí você está muito mais inserido no campo de dizer uma coisa e fazer outra, que é também algo aberto pela porteira do nominalismo. Então, peraí, você está dizendo que é um empirista, ou seja, você só acredita em conhecimento oriundo da experiência, mas na prática você não faz isso. Você não age dessa maneira. Você não age de acordo com a afirmação só é conhecimento se for a partir da experiência, né? Então, se a gente pensar em muitos anos, se a gente pensar em as ideias têm consequências, né? Ou seja, o negócio começa lá em algum momento da história das ideias, da história da filosofia, alguém estabelece lá o empirismo. No transcorrer da história, isso vai culminar em loucura, né? Em loucura, em você, aquele clássico caso da histeria, né? O histérico, ele acredita no que ele diz, não no que ele vê. Mas, claro, você está dizendo uma coisa, fazendo outra, então a porta para isso está aberta. Estou com essa imagem de porta aberta agora. E também aquele conceito, mais uma vez citando o professor Olavo, de paralaxe cognitiva. Paralaxe, né? Cognitiva. E é justamente esse problema, quando o eixo da teoria ele está indo na contrariedade do eixo da prática. Se você aplicar, se você praticar o que você está dizendo na teoria, esse é um movimento autofágico do sujeito aí que comete, né, a paralaxe cognitiva, explicando aí o conceito muito, muito brevemente. Mas então, eu trouxe isso porque é também uma questão filosófica do Weaver no livro.
Eu queria trazer uma conexão aqui, pegando esse gancho, né, sobre o empirismo que o Iver simplesmente detona, assim, já de cara já vira, olha, me desculpem, mas nem tudo vocês vão conseguir provar cientificamente. E o Chesterton, e eu tô lendo esse livro aqui, O Homem Eterno, do Chesterton, ele ironiza isso de uma forma, assim, tão elegante, que você fica assim, você não sabe se você ri ou se você tem pena da galera que defende esse empirismo, né? E aí ele usa como exemplo, ele tá falando assim, do que se conhece do homem primitivo, do homem pré-histórico. Se é pré-histórico, a gente não tem uma história contada porque a gente tem pouquíssimas evidências de como era a vida desse homem primitivo. E aí ele coloca assim, como existe um viés de quem conta a história, né? Então ele vai lá, se acham algumas pinturas em algumas cavernas, e aí aquela pintura, e se tem aquela imaginação de que o homem primitivo era violento, pegava a mulher pelo cabelo, levava para dentro da caverna, e era violento, sanguinário, mas e sempre se exclui qualquer conexão com o transcendente, com o religioso, e por que não aquela pintura não vai ser algo lúdico, algo para ensinar as crianças, né, primitivas, ou algo relacionado à religião daquela época. Então, assim, sempre se existe uma escolha, um viés para se interpretar, só que a história se cobriu ali de não, essa explicação é a explicação científica. Será mesmo? Qual a prova que se tem? Só se vê pinturas, a gente não tem mais nada para explicar aquele homem primitivo. Né? Assim, ele ainda brinca assim, nossa, esse homem primitivo era tão violento assim, alguma vez se achou, né, fósseis que mostravam assim, um homem ali com né, batendo na mulher. Não, tudo isso são deduções, se faz saltos assim, né, pulam-se abismos para se dar a explicação que se quer. E se a dedução não é empírico? Exatamente. Mas se reveste daquela fachada bonitinha, científica e, né, que é o que todo mundo quer consumir, né? Nossa, estou baseado, né? Nossa, a história caminha nesse sentido. Um pouco aquele imaginário popular, né, de que tudo na ciência são provas bem estabelecidas, materiais ali, provado quase que matematicamente, sempre que até de maneira curiosa, a ideia de prova matemática e a ideia de empirismo, elas são bem contraditórias. A prova matemática é o exemplo perfeito de prova e de conhecimento não empírico, né? E a ciência pressupõe questionamento, pressupõe ter dúvidas. E hoje em dia se proibiu o questionamento, se proibiu ter dúvidas, porque saiu na UOL daquele jeito, então eu tenho que repetir daquele jeito, entendeu? E isso é tão anticientífico, porque se coloca o que se tem que consumir e não se passa mais por senso crítico, entendeu? Isso é muito... Eu que sou médica, eu vejo assim, o quão anticientífico é a pesquisa científica, ela parte de você afirmar ou refutar a hipótese zero, né? A hipótese que está lá. Mas para se afirmar ou se refutar, você tem que criar um raciocínio ali que afirme ou refute. E para isso você tem que se questionar, você tem que levantar dúvidas. Você não pode se valer de um resultado que já se quer. Porque o seu resultado, aquele que você gostaria de ter, pode ser falso. E não tirar da discussão, do debate, a possibilidade de questionamento talvez o comportamento mais anticientífico que eu já vi na atualidade. E aí eu queria só fazer um pulo aqui, não é nem um gancho, é um pulo. O Iver, ele vai falando muito, né, dessa questão comportamental, como é que o homem ele vai prescindir do transcendente, do eterno, e ele vai se ligar muito mais ao relativismo, à conveniência, à satisfação de prazeres imediatos. E
no fim, o que acontece? Esses homens, né, a humanidade perde o sentido de virtude, né? Perde-se completamente os significados, os conceitos universais. Só que ao perder a virtude, principalmente a virtude da fortaleza e também da justiça, criam-se homens acovardados, né? Homens que, em nome do seu próprio interesse, vão agir, né, independente do fim, né? Se perdeu a noção de finalidade. E esses homens acovardados, o próprio Weaver chama de mimados. São homens mimados. E para homens mimados se requer um governo despótico, um poder despótico. Então, esses homens mimados que estão aí achando que estão defendendo, homens e mulheres, por favor, defendendo a liberdade, o que eu penso e eu estou cientificamente embasado, na verdade, eles estão muito mais propensos a um poder despótico. E como homens mimados, a responsabilidade nunca será deles. Existe uma terceirização da culpa e da responsabilidade. E aqui eu indico mais um livro, que é o Podres de Mimados, do Theodore Dalrymple, psiquiatra inglês, incrível, genial. E eu acho, assim, como a gente pode ver aqui, né? Chesterton se conectando com Weaver, que se conecta com Dalrymple. Então, assim, as ideias têm consequências definitivamente. Que apontou o dedo para o Guilherme de Ockham, que a gente conecta com o empirismo do Locke, do Hume, né? A gente tentou aí estabelecer as conexões aí, que são muitas. Não é para a galera se animar de ler, de investigar isso aí tudo. Só algumas coisas. Você falou dessa proibição do questionamento, e falando em queda, decadência da cultura, né? O Veblen, ele falava que uma das coisas que ele diagnosticou na cultura alemã ali, pré-nazista, proto-nazista, era justamente essa proibição de perguntar, né? Esse era o ambiente, ou seja, um ambiente que era ensejante ali, ensejou um regime, uma doutrina totalitária logo na sequência. Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar. A segunda coisa que eu deixei aqui na nota, o Weaver, pelo que eu lembre, não tem, pode ser que ele próprio faça isso, e eu que não me recordo, o livro não tem índice onomástico aqui, então não dá para eu conferir, mas o Kant é uma figura, claro, se ele aponta para o Ockham, e o Ockham vem antes do Kant, então, obviamente que ele não ia mirar o canhão no Kant, mas eu acho que para toda essa problemática que a gente descreveu aqui, o Kant é também muito importante, porque o Kant é o cara que vai falar, olha, as coisas em si mesmas, as coisas tal como elas são inacessíveis para a cognição humana, né? Então, o que a gente conhece, o que a gente apreende, é como as coisas aparecem, não como elas são. E aí ele faz uma cisão radical aí entre dois níveis de realidade. E ele fala, olha, as coisas como elas são, elas podem até existir e tal, mas eu, como ser humano, com a minha cognição limitada aqui, não posso falar nada sobre elas. Então, há quem diga, há quem faça aí uma conexão que eu julgo pertinente entre o Kant e o relativismo. Mas, com certeza. É aquilo que eu falei no começo. Quando a gente começa a estudar, e esse é um tema muito extenso, esse tema de decadência cultural. Quando a gente começa a ler muitos caras falando sobre isso, a gente vai ver que cada um aponta para um lugar onde que o trem perdeu o rumo, onde que o trem saiu dos trilhos. Um vai dizer que é aqui, outro vai dizer que é ali. E eu acho que isso é menos importante do que o fato de que o trem saiu dos trilhos, né? Quando ele saiu dos trilhos... E como é que a gente coloca esse trem no trilho de novo? Sem falar nisso. Isso aí eu nem entro, porque, sei lá, né? Isso é mais complicado ainda. Mas, de fato, é uma questão inevitável. Você citou, só um parêntese aqui, você citou o Guilherme Freire, né, falando assim, não, depois do Carlos Magno foi ladeira abaixo. E aí você falou do Kant agora, né, de que tudo é inacessível para a cognição humana. O Evandro Pontes, sensacional, genial, ele ironiza o Kant de um jeito que é assim,
Olha, meu filho, na verdade, o que é inacessível para a cognição de qualquer ser inteligente é o seu texto, porque foi escrito para não haver compreensão. E assim, ele colocando assim, não, pessoas que defendem ideias, assim, escrevem de uma forma límpida, né? Ele cita Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Nossa, assim, a gente lê, a gente entende, é claro, é simples. Kant não. O que é inacessível é o texto de Kant. Verdade. E aí, para fechar mesmo da minha parte, né, isso é um ganchinho bem pequeno. Você falou dessa questão da transcendência, que também é um fato que o Weaver chama a atenção, e que também o Weaver não é o único. O Frege trata muito desse aspecto de que, olha, o negócio começa a desandar quando o homem se... O negócio começa a dar certo, o Frege diz, quando o homem passa a ter consciência de que a ordem na qual ele está inserido se reporta a um âmbito transcendente. E ela começa a degringolar de novo quando o homem se fecha para isso e começa a achar que tudo é imanente. O Weaver trabalha muito com essa ideia também, mas o insight interessante para nós é que, como eu disse, quando você entende, e aí a título de curiosidade, de lição de casa, aí, né? Se tiver esse interesse e essa O curiosidade. André é professor, tem que dar lição de casa. Procura lá, lê com mais calma o que é o nominalismo, né? Pega lá um artiguinho e tal, lê e veja como, de fato, o nominalismo é convidativo a essa... Olha, tudo que existe são nomes. Não tem fundamento, não tem lastro real. O que sobra para o transcendente num contexto desse? Conclusão lógica, não sobra muita coisa. Eu queria finalizar, então, a minha parte com 2 trechos do próprio livro, As Ideias Têm Consequências, que diz assim: o que aconteceu com o mundo coerente do sentido? Desapareceu por falta de definidores. E por último, que eu achei, assim, essa frase belíssima que finaliza um dos capítulos do livro, que é o seguinte: se o mundo quiser permanecer cosmo, teremos de pôr em prática aquela lei segundo a qual, no princípio, era o verbo. Sensacional essa última. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui. Não deu tempo de entrar nos comentários, que foram muitos, mas muito obrigada por mais um sábado à noite com uma live. Obrigada, André, mais uma vez, por essa parceria e a gente discutindo aqui. As ideias têm consequências. E vamos para a próxima, né? Perfeito, Isa. Vamos lá. Agradeço aí também toda a audiência. A audiência foi boa e participativa hoje. Agradeço aí a todos. Agradeço a Isa. E é isso aí. Espero que lição de casa dada, lição de casa será. Agradeço. Obrigadão, gente. Boa noite. Até mais.